Deus, bendito seja o teu nome para sempre, em nome de Jesus. Vem, sopra sobre nós. Peça isso ao Senhor. Vem, sopra sobre nós, teu sopro. Reunidos nesse ajuntamento, ora santifica este momento. Com a tua igreja, que é teu povo, faz teu rio de paz, faz teu rio de paz correr no meio desses que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores. Tu és o Senhor de toda glória. Tu és o Senhor de toda
palavra de Deus nos diz que Ele nos amou primeiro. Isso é motivo de muita gratidão no coração. Ele nos amou primeiro, Ele nos encontrou, Ele nos achou, Ele resolveu nos amar. Louvado seja Deus por isso. Por mais que eu produza palavras bonitas, eu procure expressar o que sinto pelo Senhor, mas nós não conseguiremos jamais dizer aquilo que nós queremos dizer. Jamais conseguiremos mensurar tão grande amor de Deus para conosco. Mas louvado seja Deus, porque a palavra de Deus nos diz que um dia nós estaremos com o Senhor face a face. Face a face estaremos com o Senhor. Estaremos adorando o nome do Senhor Deus para todo sempre, em nome de Jesus. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. E mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer, Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. nada, Senhor, Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. pode o sol escurecer, Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar, Senhor. eu não vou te deixar. Jamais, nada, Nada pode apagar e o tempo escreveu dentro de mim. te amo tanto, Senhor. Declaro o seu amor ao Senhor nesta manhã. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus.
amo tanto. Declara o seu amor no Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Para terminar, te amo tanto, Senhor. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 8. Há muitos motivos de gratidão no nosso coração. E um deles é a certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8, leitura alternada a partir do verso 31 até o verso 39, que nos diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos repetir os dois últimos versículos, agora com mais ênfase. Nós estamos diante de uma escritura que nos segura a certeza do cuidado, do amor, da comunhão com o Senhor Deus por toda a eternidade, e nada poderá nos separar do amor de Deus. Todos juntos, versos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Podem sentar. Glória a Deus. Nós teremos, os irmãos podem entrar que estão chegando. Nós teremos um momento de oração e eu queria te convidar a estar agradecendo a Deus por esta palavra. Você possa passar um instante de oração, dizendo: Deus, muito obrigado por esta certeza de que nada poderá me separar do teu amor. Eu te convido a estar agradecendo a Deus por essa palavra, em nome de Jesus. Logo em seguida estaremos adorando com mais um louvor, estaremos preparando os nossos corações para recebermos a palavra do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus.
Graças a Deus. Essa música nos diz, mesmo sentados, como os irmãos estão, nos diz que se atentamente eu ouvir a tua voz, se atentamente eu obedecer, o deserto será transformado em manancial. A nossa oração é que nesta manhã a palavra de Deus possa visitar, abençoar o coração, quem sabe daquele que tem um coração árido e seco nesta manhã, em nome de Jesus. Que Deus possa falar, que Deus possa trazer graça, transformação, renovação à tua vida, em nome de Jesus. Se atentamente eu ouvir a tua voz, obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Mais uma vez no início, se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, Senhor. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, O deserto será transformado, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, Senhor. as bênçãos sobre mim, Mais que abundante, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Glória por nós. O deserto será transformado. o deserto então será manancial, Sem medidas, sem medidas fluirão as tuas bênçãos. as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz
Meus irmãos, na manhã de hoje, nós teremos ministração através do pastor Silas Júnior, que é pastor da terceira igreja presbiteriana na cidade de Paulo Afonso. O Silas foi ovelha do meu pai lá em Paulo Afonso, e nós crescemos juntos lá na bênção. Temos assim uma história, caminhada cristã. De verdade que ele é mais contemporâneo do André, meu irmão mais velho, não é verdade? Porque ele é bem mais velho. Mas eu lembro de alguns fatos interessantes, o nosso desejo, meu e de Júnior, de caminhar com o André e com o Silas, porque eles eram muito amigos. E quantas vezes nós nos sentimos frustrados, porque nós éramos pequenos e eles não queriam sair com a gente. Mas nós temos um carinho muito grande pela família do Silas, pelo seu pai. Ele é Silas Júnior, Silas pai, a Socorro, sua mãe, a Maurício, o irmão do meio, e a Soraya, a irmã mais nova. Nós temos uma ligação muito forte. O Silas também foi chamado para o ministério, e louvado seja Deus por isso. E hoje ele é pastor lá na cidade de Paulo Afonso, tem desenvolvido o seu ministério. Ontem esteve conosco, e aqui faço uma nota sobre ontem. Ontem tivemos assim um trabalho muito abençoado lá no Benedito Bentes. Tivemos ali a presença de mais de 70 pessoas evangelizando, e louvado seja Deus por isso. Amém, queridos? Graças a Deus, foi uma experiência muito boa. Distribuímos mais de 1000 Bíblias. Louvamos a Deus pela parceria aí do projeto Semear Bênção, o pastor Robson que está coordenando. Tivemos ali um tempo de celebração, de louvor, de adoração, de render graças ao Senhor, e louvado seja Deus por isso. Se não me falha a memória, nós tivemos ali convidados, 14 convidados lá da região, e louvado seja Deus por isso. E receberam o convite, receberam a Bíblia, e se fizeram presentes lá, participaram do culto à noite. E o pastor Silas esteve ministrando a palavra, e nós fomos abençoados pela palavra que foi ministrada. E nesta manhã, mais uma vez, ele estará conosco ministrando a palavra do Senhor, ministrando agora de manhã e logo mais à noite, às 19 horas lá na nossa congregação no Benedito Bentes, mais uma vez com a parceria do projeto Semear, a ministração do louvor com o Ministério do Louvor Semear. Nós já batizamos o Ministério do Louvor Semear, e teremos ali também à noite mais uma programação de louvor e de adoração a Deus. Pastor Silas, fica à vontade, meu irmão. Deus te abençoe. Irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei porque o reverendo Felipe insiste em dizer que é mais novo do que eu. Não tão muito mais. O Juninho que está ali talvez seja mais novinho, mas assim como ele usou da palavra dizendo que tem um carinho especial para a nossa família, a verdade é recíproca. Essa família a quem aprendemos a amar durante 4 anos ali na cidade de Paulo Afonso. E ontem, relembrando algumas coisas com, posso dizer, meu pastor Célio Miguel, quando ele chegou à cidade de Paulo Afonso, a minha família só tínhamos eu e a minha avó, que estávamos na igreja, recém-convertido, e através do ministério do reverendo Célio Miguel e do trabalho desenvolvido ali naquela cidade, para a glória de Deus, quando ele foi embora, nós tínhamos da minha família, que era a família cardeal, a família lá na igreja, mais de 25 pessoas servindo ao Senhor. Então é uma felicidade encontrar o meu pastor. Eu costumo dizer que eu tenho alguns homens que marcaram a minha vida, a minha história, pastores que foram exemplos para a minha vida. Um deles, o pastor Célio Miguel,
o outro também que está aqui, o pastor Robson, homens que de fato fizeram parte e com certeza também desse chamado ao ministério, porque com a ajuda e com a oração deles, fui crescendo e Deus nos chamou para esse ministério, ao qual hoje temos a grata satisfação de honrá-lo por esse chamado. Então eu espero que hoje você também saia daqui com o seu coração feliz, alegre, na presença do Senhor. Não porque você ouviu um pastor diferente pregando, mas porque a palavra de Deus que se renova a cada manhã trouxe vida ao seu coração. Amém? E é pensando nisso que eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 1 ao verso 10. E à medida que você encontrar, eu vou pedir que você, por favor, mais uma vez, se coloque de pé para fazermos essa leitura ao Senhor. Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 10. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu irei começar e os irmãos eram aí os versos pares até o verso 10. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por essa manhã e desejamos ouvir a Tua voz, o Teu Espírito trazendo vida aos nossos corações. A Tua palavra é viva e eficaz. Nós cremos nisso, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar. O reverendo Martin Lloyd Jones, falando sobre a carta de Paulo aos Efésios, ele diz que é muito difícil falar dessa carta de forma contida, pois há uma grandeza e uma sublimidade nessa carta. Se nós repararmos aí o verso 1 do capítulo 2, Paulo faz um resumo daquilo que ele trata na sua carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 8, que nós lemos nesse instante aqui uma parte. Paulo, na sua prisão domiciliar em Roma, ele tem essa grata satisfação de escrever a carta aos Efésios, não para tratar de um problema com a igreja. É uma das cartas que Paulo não tem esse propósito, mas sim de mostrar àquela igreja que ele construiu,
que ele ajudou a iniciar, que durante um tempo do seu ministério, ele esteve ajudando no crescimento, no plantio daquela igreja. E ele escreve essa carta para dizer àqueles irmãos daquela cidade que é necessário olharmos para a graça de Jesus, olharmos para Cristo. E é interessante que ele escreve essa carta no ano 60, 62 depois de Cristo, com essa intenção de fortalecer o coração dos irmãos. E é bem verdade que a carta aos Efésios, ela é uma carta que traz um compêndio doutrinário maravilhoso para a vida da igreja. A eclesiologia está contida nessa carta. Paulo diz que é o próprio Cristo quem alimenta o seu povo, que ele cuida da sua igreja e que é por essa graça que nós somos salvos. Uma cidade que tornou-se um dos lugares estratégicos para o evangelismo, para o crescimento do evangelho de Cristo e para a transformação de vida de pessoas. Não diferentemente, nós estamos hoje em uma cidade, uma capital, que infelizmente, na estatística do nosso país, ela carrega sobre si um peso de uma das capitais mais violentas do país, onde a igreja do Senhor Jesus tem uma necessidade urgente de viver o evangelho verdadeiro do Senhor, anunciar esse evangelho, o evangelho que transforma. E como foi maravilhoso ter podido participar ontem com os irmãos, e hoje continuaremos também anunciando o evangelho da verdade. E fico feliz por ver e encontrar irmãos e igrejas que estão voltadas e desejosas para o crescimento do reino, mas também amar ao próximo, que também produz crescimento. Mas, infelizmente, muitas vezes o evangelho que temos vivido no nosso Brasil é um evangelho que está muito distante do trono de Deus. E aí, creio que essa palavra também, ela trará lições à nossa vida hoje, a minha vida e a sua vida como igreja, porque o Senhor é o mesmo, o Senhor da igreja é o mesmo. E aquela cidade tinha também uma das 7 maravilhas do mundo moderno, ou do mundo antigo, desculpa, o templo da deusa Diana, Artemis, um templo de prostituição. Era um peso para os cristãos daquela cidade entender que naquela cidade havia um templo onde prostitutas cultuais estavam ali prestando o seu culto à sua deusa, e que as pessoas da cidade entendiam que aquilo era algo normal e era algo pertinente. E Paulo escreve a essa igreja dizendo: olha, é preciso que vocês vivam o evangelho, anunciem o evangelho verdadeiro, para que as pessoas sejam transformadas pelo reino de Deus. E eu quero nessa manhã propor aos irmãos essa temática, a necessidade de anunciar o verdadeiro evangelho. Na Reforma Protestante, os 5 pilares, ou as 5 solas, que era a base daquela reforma, um dos pilares, ou uma das solas, era sola gratia, ou só a graça de Deus, solos Christus, só Cristo pode redimir o homem. E Paulo, nessa carta, trata isso. Então, por que então precisamos anunciar o verdadeiro evangelho? Por que precisamos anunciar o Cristo do evangelho? Em primeiro lugar, porque ele revela quem éramos antes da graça de Deus nos alcançar. Nós vemos isso do verso 1 ao verso 3 do capítulo 2 de Efésios. Paulo começa a dizer: e ele nos deu vida, estando nós, ou vós, mortos nos delitos e pecados, nos quais andaste outrora,
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos antigamente, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É interessante que Paulo começa o capítulo 2 dizendo, ele usa uma palavra no grego que é necros, mortos. E é interessante que essa palavra, ela é utilizada para morte espiritual e morte física. Necros é a mesma palavra. Você vai encontrar quando os escritores falam sobre morte espiritual, a palavra utilizada é necros. Quando morte física, necros. Ele mostra que a condição do homem é uma condição de morto espiritual nesse caso. E alguém que é morto espiritual não pode ter ação própria para ir em direção a Deus. É interessante que o homem, quando Deus o criou, ele lá em Gênesis 2, nos versos 16 e 17, ele diz: o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E o homem desobedece e morre. E aí Paulo diz: olha, nós agora somos ou éramos mortos. Ele usa essa palavra para indicar que eu e você fazemos parte ou somos escravos do pecado. Até conhecermos Jesus, esse império nos domina. E é necessário que anunciemos essa verdade do Evangelho, porque ela revela ao homem quem ele é. Muitas vezes o homem começa a olhar para dentro de si e diz: ah, mas eu não bebo, eu não me prostituo, eu não fumo, eu faço bem às outras pessoas, eu sou alguém bom. Mas quando o Evangelho da verdade é pregado, e aqui eu quero abrir um parênteses, e pregar esse Evangelho da verdade não é apenas anunciar a palavra, mas é necessário também que vivamos esse Evangelho verdadeiro, pois não somos mais mortos. E é isso que Paulo está na igreja, dizendo: olha, amados irmãos, nós precisamos reconhecer quem nós éramos, e só traz o conhecimento ao homem de quem nós éramos a palavra da verdade, o Evangelho verdadeiro de Cristo, que confronta o coração humano. E Paulo apresenta aqui nesses 3 primeiros versos a condição da humanidade em geral, e é preciso que tenhamos desejo no nosso coração de anunciarmos esse Evangelho da verdade. Então, todos nós estamos envolvidos pela cultura da rebelião. Há um verbo também aqui utilizado nesses 3 versos, que Paulo fala, e é interessante que até o final esse verbo vai aparecer novamente. É o verbo grego peripatel. Esse verbo, ele dá a ideia de ação, aquele que está agindo, ou quem age sobre você. Ele diz: olha, nós estávamos escravizados a essa mente da rebelião, que o seu mentor é Satanás. Mas só quem mostra isso ao homem é a palavra verdadeira, é o Evangelho de Jesus, é aquele que confronta os corações, o Senhor da glória sendo apresentado por mim e a você ao mundo, a sua cidade, a essa cidade, a capital de Maceió, de Alagoas, que poderá ser transformada pela palavra de Deus, por a sua vida, por o seu exemplo, e quem sabe sair das páginas ou da estatística como o estado mais violento, ou um dos mais violentos do país. Só Deus pode fazer isso. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa: você pode fazer parte dessa nova estatística.
Deus te convidou para fazer parte dessa nova estatística. Alagoas transformada pela palavra da verdade. Mas há uma segunda questão, porque devemos anunciar o verdadeiro evangelho, porque ele revela o que aconteceu, como a graça de Deus nos alcançou. Do verso 4 ao verso 9, o apóstolo Paulo trata sobre isso, e ele começa dizendo, olha, o verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Mas o evangelho verdadeiro transforma. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, a grande misericórdia de Deus. E o que é misericórdia? Eu tenho certeza que a maioria aqui sabe, mas eu quero reiterar isso. É quando deixamos de receber aquilo que merecíamos. E o que é que nós merecíamos, sendo pecadores? Morte. A palavra da verdade, quando ela é anunciada, ela diz que, ela revela quem o homem era, mas também ela diz o que aconteceu. Deus transforma, Cristo Jesus transforma a vida dos homens, trazendo ele agora para a luz. Grande misericórdia e a graça que nos salvou, quando recebemos aquilo que não fizemos por merecer, dádiva, presente de Deus, aquilo que aconteceu na minha vida e na sua vida um dia. É preciso que anunciemos isso com as nossas práticas, com a nossa boca, mas acima de tudo com o coração. Porque tem gente que professa a fé no Senhor Jesus, tem gente que vem à igreja no domingo ouvir a palavra de Deus, mas infelizmente quando sai do culto, sai para praticar aquilo que não é a palavra de Deus, pecado, que faz separação entre nós e Deus. E aí o evangelho da verdade nos mostra que nós somos pecadores e carecemos dessa graça. Eu não estou falando aqui agora nesse momento de gente redimida, eu estou falando de gente que frequenta a igreja, gente que tem vindo à igreja e precisa de fato ouvir um verdadeiro evangelho, não um evangelho barato, onde as pessoas podem comprar o seu perdão. É interessante que as igrejas e a reforma, Lutero começa a combater as indulgências. A igreja da maioria, naquela época, cobrava indulgências para que as pessoas tivessem no céu perdão, ou comprasse esse perdão, mas era no céu. E o que é interessante, as pessoas só tinham certeza disso quando morriam, ou não teriam como questioná-los. Infelizmente, o evangelho que vivemos hoje, ou a maioria do Brasil tem vivido, eu espero que essa igreja seja também um agente de transformação, mas o que a maioria tem vivido é buscado das pessoas o dar, e dizendo, olha, quanto mais você der, mais você será abençoado aqui na terra. E isso é um problema, porque gera uma demanda que não é verdadeira, amados irmãos, gera conflitos interiores. Eu falava na minha congregação que fiquei muito triste quando morei em Salvador um tempo, 10 anos, e por uma ocasião fui a um sanatório chamado lá Juliano Moreira, e tinha uma tia que tinha problemas mentais, e ela precisou tomar uma injeção para acalmar, ela estava muito nervosa. Mas conversando com as pessoas que ali trabalhavam, a maioria das pessoas que estavam internadas no Juliano Moreira eram pessoas que tinham vindo de igrejas chamadas evangélicas, pessoas frustradas, traumatizadas, porque
receberam profecias e essas profecias não se cumpriram, ou aconteceu o contrário. Pessoas que estavam ali em busca de um evangelho que resolve as coisas de bate pronto, porque o verdadeiro evangelho não estava sendo anunciado. Por isso há uma necessidade urgente de todos nós, servos do Senhor Jesus, como a igreja de Éfeso foi conclamada por Paulo a fazer. Nessa manhã a palavra de Deus também nos chama e nos desafia para anunciarmos o verdadeiro evangelho. Em primeiro lugar, porque ela mostra quem nós éramos. Segundo lugar, porque ela mostra o que a graça de Deus faz na vida de um homem pecador: transforma, redime, cura. Mas em terceiro lugar, porque ela revela o que nos tornamos depois que a graça nos alcançou. Acompanhe comigo aí, por favor, o verso 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A palavra aqui, eu creio que você já sabe também. Pois somos feituras dele. Poema é a palavra grega aqui, que traz a ideia no nosso português de poema, algo criado intencionalmente, obra de profunda relação com o seu Criador. Quando você vive o verdadeiro evangelho e anuncia o verdadeiro evangelho, você mostra o que a graça de Deus fez na sua vida. O Criador transformando a sua criatura. Um poema, ele está diretamente ligado a isso. Nenhum poeta escreve um poema aleatoriamente. Ele tem um envolvimento com aquilo que ele está escrevendo. E a Bíblia está dizendo que nós somos um poema de Deus, ou um poema de Deus. Fomos feitos com um propósito. E aí o verbo aparece novamente, peripatel, contrastando com o inicial, que vivíamos segundo a inclinação desse mundo, sob o dominador que era Satanás. Agora ele está dizendo, quando o evangelho passa por a sua vida, que faz uma transformação, nós agora vivemos para a glória de Deus, vivemos para agradar a Deus. E você, meu amado irmão que está aqui nessa manhã, você foi feito de forma especial por Deus para viver para a sua glória. Essa é a essência do evangelho, essa é a essência da vida cristã. O nosso catecismo maior, na sua primeira pergunta, ele trata de qual o principal objetivo do homem: amar a Deus e gozá-lo para sempre, ou engrandecer a Deus, glorificar a Deus com a sua vida. O verdadeiro evangelho, quando ele é anunciado, ele promove no homem consciência de quem ele era, traz a consciência do que aconteceu. Não é por mérito humano, mas um trabalhar de Deus na vida do homem, uma restauração na vida do homem. E aí Deus encontra para si um povo separado para uso exclusivo dele. Paulo começa a carta aos Efésios dizendo isso, aos santos que estão em Éfeso. E eu quero dizer a vocês, aos santos que estão na IP Farol, homens e mulheres separados para a glória de Deus, anuncie o verdadeiro evangelho que promove transformação, que promove mudança, mas acima de tudo, traz alegria ao nosso ser, porque traz relacionamento com Deus. E eu quero só fazer um comparativo.
Em Efésios, no verso 2, o verbo peripatel está dizendo: nos quais costumávamos viver, como é? No pecado, no erro, orientados por a cultura da rebelião, sob o jugo do mentor da rebelião. E no verso 10, para que nós as praticássemos, o que? As boas obras. Peripatel, Paulo repete esse verbo. Nós que em Jesus fomos feitos poema de Deus, sobre a orientação do Deus que tanto nos amou. Saia nessa manhã daqui com esse desafio. A urgência de anunciar o verdadeiro evangelho, que está descrito na palavra, que é toda a verdade. Ela não apenas contém, ela não se torna, mas ela é a verdade de Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus. Vamos orar, queridos. Deus maravilhoso, muito obrigado, Deus, por tua palavra. Muito obrigado porque a tua palavra, ela nos mostra de maneira muito clara o que precisamos fazer, ó Pai. Nós temos a palavra que pode trazer a nossa capital, o nosso estado, transformação, Senhor. E louvado seja Deus. Tão oportuna esta palavra, porque há tantos que na manhã de hoje estão projetando sobre, quem sabe, um partido político, uma mudança para o nosso país. Ah, Deus, nós cremos o que nos diz a tua palavra. A mudança real será quando o povo se curvar diante do Senhor Deus. E nós, como igreja, precisamos clamar, ó Deus. Nós precisamos orar, Senhor. Nós precisamos levar as nossas vozes ao trono, na certeza de que somente o Senhor pode sarar a terra. Só o Senhor pode sarar esta nação, Senhor. Ó Deus, usa-nos como instrumentos dóceis em tuas mãos, ó Pai, com a palavra que transforma, com a palavra que traz vida, que traz transformação a esta sociedade corrompida, carcomida pelo pecado. Senhor, nos diz a tua palavra, acabamos de ler, que é a tua graça que nos alcança, e nós fomos alcançados pela tua graça. Usa-nos para que possamos também, Senhor, ministrar a palavra de salvação a tantos outros, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esta palavra. Muito obrigado pelo desafio que nos foi lançado, Pai. Queremos te agradecer por tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Quero te convidar a ficar em pé, meu irmão. Agradecemos mais uma vez ao pastor Silas, que o Senhor continue usando sua vida. Mande um abraço carinhoso para a Ana Rita, para os meninos. E nós estivemos juntos com o Silas, acho que um ano retrasado. Nós levamos aqui 2 ônibus de jovens para o acampamento. Fizemos um intercâmbio com a igreja do pastor Silas lá na cidade de Paulo Afonso. O acampamento aconteceu na cidade próxima, lá em Itaparica, mas tivemos ali momentos abençoados, e o Senhor Deus nos abençoou profundamente durante aqueles dias, em nome de Jesus. Amém? E com certeza a juventude nunca mais esqueceu aquele jovem chamado Raul. Que saudade do Raul. Os meninos sempre falam do Raul aqui. Bênção. Raul que nos orientou. E aconteceu um fato interessante, gente. Nós iríamos de Paulo Afonso para Arapiraca, para Itaparica. Dá quantos quilômetros, Júnior? 25 quilômetros. O Raul conseguiu fazer o trajeto de Paulo Afonso. Ele era o nosso guia. Nós não sabíamos. Ele entrou no ônibus, conseguiu fazer o trajeto de Paulo Afonso, 20 quilômetros, para Itaparica. E nós passamos ali quase 2 horas rodando. Mas foi uma experiência muito boa, maravilhosa.
Graças a Deus, Deus levantou anjos ali naquele ônibus para ministrar o coração do Raul. Mas foi uma experiência inesquecível, mas sobretudo foram dias abençoados ali na cidade de Taparica, graças a Deus. Pastor Silas vai estar impetrando a bênção, logo em seguida a igreja senta, e eu vou estar convocando aqui à frente o nosso amado irmão presbítero Elísio, que tem uma palavra de gratidão a Deus, também a igreja. Louvado seja Deus por isso, em nome de Jesus. Pastor Silas. Receba uma bênção, irmão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, as consolações, o ensinamento do Espírito Santo, sejam com vocês, igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, queridos. Presbítero Elísio, por gentileza. Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero dizer aos irmãos que é motivo de muita alegria voltar ao convívio dessa amada igreja. Segura aqui, né? Eu só estou um pouquinho ainda cansado e tremendo de vez em quando, mas porque eu estou meio desbalanceado organicamente. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, esses 40 dias foi 40 dias de muito aprendizado. Deus falou de forma maravilhosa na minha vida, e eu vi o agir de Deus nas ações dos médicos, as coisas que você não ia ter, não tinha como conseguir, de repente Deus abria as portas. E uma das coisas que eu mais percebi, além de escolher o que é prioridade na vida, também serviu para isso, também foi ver de forma prática o papel de uma igreja. Muito obrigado, irmãos e irmãs, pelas orações. Eu vi as mensagens que vocês mandavam, telefonemas, na corrente que foi feita de oração. Isso é que é a igreja. Então louvo a Deus por essa igreja. Santo Agostinho dizia que a medida do amor é não ter medida, e eu vi isso nessa igreja. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa continuar nos unindo cada vez mais em unidade, no amor e no trabalho da obra. Que Deus abençoe a todos. Estou extremamente grato. Esse não é nervoso não, isso aqui é tremedeira de vez em quando, porque eu estou descompensado organicamente, viu? Mas que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas orações. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez pelo Elísio. E há também aqui pedidos de oração, mas louvamos a Deus. Se quiser sentar, Elísio, fica à vontade. Se quiser sentar, meu irmão, fica na bênção. Nós iremos orar agradecendo a Deus pelo Elísio e pela sua recuperação, em nome de Jesus. Sabemos que aquele que começou a obra há de completar, em nome de Jesus. Nós cremos em nome do Senhor. Estaremos orando também pelo Gesso, que é irmão da Geusa, que está operado de próstata. Estaremos orando também pelo Rony, que está na UTI do coração operado, que é irmão do Bairro, e socorro. Nós iremos orar. Se você puder ficar em pé mais uma vez, eu te convido a ficar em pé, meu irmão. Deus de toda graça, Deus de todo amor, nós te louvamos, ó Deus, pela manhã de hoje, Pai. Ó Deus, queremos neste instante, Pai, primeiramente colocar essas vidas aqui, Senhor Deus. Oramos pelo Gerson, que o Senhor esteja agindo, intervindo. Se submeteu a uma cirurgia de próstata. Ó Deus, que a recuperação possa acontecer de maneira maravilhosa, em nome de Jesus. Nós oramos também pelo Rony, Pai,
que está na UTI do coração, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa estar se revelando de maneira poderosa, maravilhosa, agindo com poder e glória. Senhor Deus, nós cremos na Tua intervenção. Tu és um Deus que age, que responde às nossas orações, mesmo sem merecermos, ó Pai. Ó Deus, mas também queremos Te agradecer nesta manhã. Queremos bendizer o Teu nome. Queremos Te louvar, ó Deus, porque o Senhor é misericordioso, Pai. O Senhor faz muito mais do que nós merecemos, ó Deus. E nós Te louvamos pela vida do Elísio, por sua recuperação. Ó Deus, que o Senhor continue agindo de maneira maravilhosa, Pai. Nós cremos que aquilo que o Senhor Deus começou, e nós ouvimos na manhã de hoje esse testemunho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o Elísio, juntamente com a sua família, amam ao Senhor. São servos do Senhor, servem de todo o coração, Pai. Mas Deus, nós cremos piamente que durante o processo, os 40 dias, ó Pai, que está reflexivo, refletindo sobre a vida, o Espírito Santo de Deus ministrou o seu coração de várias formas, e nós cremos, ó Pai, de maneira maravilhosa, que o Senhor esteve ali agindo, operando, mostrando, sinalizando ao seu coração a Tua vontade, Pai. Por isso que nós Te louvamos por todas as coisas, até mesmo por esta provação na vida do Elísio, porque ele pode crescer mais, desenvolver mais a sua salvação, desenvolver mais a sua fé. Nós Te bendizemos, louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Ó Deus, muito obrigado por Tua igreja aqui na terra, Senhor Deus, uma igreja que tem vivido o Teu evangelho com amor, com graça. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos enxergar uns aos outros e possamos viver o Teu evangelho de maneira verdadeira, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para as nossas salas, que possamos ter uma aula abençoada, Pai. Usa cada professor como instrumentos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Vão na bênção, em nome do Senhor. IP Farol TV, transmitindo as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Uma emissora da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas, Brasil.